Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Open Tecno. Hoje eu quero mostrar para vocês aqui no canal o GeeCon A5 Pro, um mini PC que não foca apenas no desempenho, mas também se destaca pelo seu design e eficiência. Trata-se de um mini PC que, quando pegamos pela primeira vez na mão, se destaca pela sua grande qualidade de construção, robustez, feito em alumínio e por suas dimensões pequenas. Ele tem apenas 11 cm de largura e 11 cm de comprimento. Depois, contamos com um processador que não foca apenas no desempenho puro, mas um dos aspectos em que ele vai se destacar é no seu baixo consumo. Isso vai permitir que não só consumamos menos energia, mas também que ele gere menos calor e seja muito mais fácil resfriá-lo. Assim, o ventilador interno que ele possui não faz muito barulho. E, inclusive, na maior parte do tempo, se estivermos realizando tarefas habituais, normais, sem exigir grandes cargas de trabalho, ele vai ficar completamente desligado, sem fazer barulho. Não quero me esquecer de falar sobre as múltiplas conexões que ele tem ao redor. E claro, mais tarde veremos para que tipo de aplicações serve este mini PC, o GeeCon A5 Pro. Vamos para uma análise mais aprofundada e detalharei esses pontos para vocês. Bom, vamos lá, vamos começar pelo design deste mini PC. A primeira coisa que chama a atenção quando pegamos ele na mão é o quão pequeno e compacto ele é, sobretudo em relação a outros mini PC já mostrados no canal e que vocês provavelmente acharão na internet ao pesquisar por esses computadores. Primeiro, ele é construído em alumínio, o que dá uma solidez muito superior a outros computadores concorrentes. Isso o torna muito mais sólido. Além disso, temos dimensões muito reduzidas, como eu disse, é um quadrado de 11 centímetros, e depois ele vai contar com uma construção que inclui um monte de ranhuras. Vamos começar pela parte traseira. Primeiro, vamos ter uma porta de alimentação, ou melhor, não de carregamento, mas de alimentação, com duas portas HDMI para conectar até 3 telas. Depois eu vou explicar por que a terceira podemos conectar via USB-C. Vamos ter duas portas USB-C na parte traseira. Vamos ter uma porta Ethernet de 2,5 gigabits, uma USB 3.0 e uma USB 2. Na parte frontal, vamos encontrar o botão de ligar, uma entrada para fone de ouvido e duas portas USB 3.0. E um dos diferenciais deste mini PC é que temos um slot para cartão SD no lado direito. Além disso, vocês não estão vendo, mas ele vai contar com Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Temos várias portas que suportam o padrão de carregamento Power Delivery, como podem ser as duas USB 3.2, as USB-C na parte traseira e uma das USB-A na parte frontal, que vão servir, por exemplo, para carregar nosso celular se assim quisermos. Vamos nos aprofundar um pouco mais agora nas características técnicas deste GeeCon A5 Pro. Neste caso, contamos com um processador da AMD. Não vai contar com a arquitetura da Intel. Um processador AMD, um Ryzen 5 7530. O que isso significa? Pois temos um processador, por assim dizer, de gama média, projetado principalmente para focar no baixo consumo, ou seja, um processador que poderíamos encontrar perfeitamente em um notebook para consumir pouca energia. Mas o que vamos conseguir em um computador como esse se não precisamos economizar bateria? Pois, em um computador assim, pequeno, o que vamos ganhar principalmente é muita estabilidade de desempenho. Se colocarmos um Intel i9 em um computador como este, que poderia ser feito para um desktop, o que vamos encontrar é um computador muito rápido, em momentos pontuais, mas que quando colocarmos carga contínua, vai sofrer com problemas de aquecimento e no fim das contas vai ter uma perda de desempenho. Neste caso, contamos com um processador que, por assim dizer, seria um pouco inferior de gama média, mas que vai proporcionar uma estabilidade de desempenho muito prolongada, porque o calor que gera é muito baixo. Na verdade, o consumo desse processador é de aproximadamente 7 watts em repouso, chegando a cerca de 30 watts quando colocamos carga, como por exemplo, um jogo. É um processador que é composto por 6 núcleos e 12 threads, com uma velocidade que vai de 2,3 a 4,3 GHz de frequência. No entanto, antes de comentar sobre o desempenho deste computador, queria dizer que ele conta com uma placa de vídeo Radeon, também da AMD, com 16 GB de RAM DDR4 e ainda possui um slot livre. E além disso, temos um disco que pode ser de 512 GB ou de 1 TB, como é este caso.
E tudo isso pelo preço que veremos no final. Mas afinal, que desempenho esse Ryzen 5 oferece por dentro? Aqui precisamos dividir em dois cenários. O cenário em que encontramos uma pessoa que usa este computador para tarefas de escritório, navegar na internet, até mesmo multitarefa, porque vamos encontrar 16 GB de RAM que vão permitir ter 20 abas do Google Chrome abertas ao mesmo tempo, funcionando bem, sem nenhum tipo de problema. Vai ser um computador no qual, por exemplo, podemos criar coisas no Photoshop sem problema, podemos organizar nossas campanhas de publicidade, ou até mesmo podemos estar assistindo a um vídeo ao vivo enquanto estamos fazendo tarefas da universidade. Enfim, é um computador super versátil para o que seria um uso normal e até mesmo intensivo. Na verdade, a marca nos diz que podemos conseguir até 5 anos de desempenho muito bom sem precisar atualizar os componentes internos. Isso não significa que depois de 5 anos ele vá quebrar. Apenas que, olha, a marca considera que, digamos assim, com as características que esse computador tem, durante 5 anos não vamos ter nenhum problema para realizar qualquer tipo de tarefa do dia a dia. O que acontece se quisermos usar esse computador para edição de vídeo ou para jogadores casuais? Um jogador profissional não compraria esse computador. Então, olha, eu estive testando e realmente, por exemplo, instalei o DaVinci Resolve, porque já que tínhamos o slot para cartões SD, copiei alguns vídeos que gravei com a câmera e comecei a editar. Um pouco, mudar a cor deles e exportar, e a verdade é que ele fez isso com uma fluidez impressionante. Não travou em nenhum momento, funciona muito bem, e os tempos tanto de carregamento das imagens quanto de renderização são bons. No entanto, quando coloquei, por exemplo, algum jogo que eu gosto de jogar casualmente, como pode ser Counter-Strike ou Fortnite, me deparei com um computador que a gente tem que limitar no máximo ao Full HD e baixar um pouco os gráficos até conseguir estabilizar nos 60, 70 quadros por segundo. No entanto, não vai ser um computador em que a gente consiga jogar, por exemplo, em Full HD com os gráficos no alto. Não, é um computador que, em termos de desempenho gráfico, está um pouco limitado. Na verdade, outra coisa que eu estive testando e que realmente me surpreendeu, funcionou muito bem, foi usar esse computador como servidor. Na verdade, eu configurei alguns containers no Docker, que foram o Llama e o WebUI, para montarmos nosso próprio ChatGPT localmente, sem necessidade de acesso à internet. E isso, bem, é uma tarefa. É que isso requer muito poder de processamento. Ele se saiu bem, gerou os tokens, as palavras, as frases corretamente, dando um pouco de tempo. O processador estava um pouco limitado e não consegui dar todos os recursos ao Docker, mas isso foi culpa minha. Ainda assim, com 50% do processador, a verdade é que ele se comportou muito bem. E eu acho que é um computador, um mini PC, que faz muito sentido a gente comprar se, por exemplo, quisermos usá-lo como computador pessoal, mas também se quisermos usá-lo como servidor. Servidor Linux ou servidor Windows, enfim, porque podemos instalar alguns serviços nele. Servidor de inteligência artificial pode ser um modelo para conversarmos sobre IA, ou até um NAS, por exemplo, porque contamos com uma porta Ethernet de 2,5 gigabits por segundo, o que nos dá uma conexão de internet muito boa. E é isso faz com que faça muito mais sentido utilizá-lo como servidor. No caso de as especificações deste computador não forem suficientes para a gente, não vamos poder, por exemplo, atualizar o processador, mas sim a memória RAM até 64 GB, ou o disco SSD até 3 TB no total. Depois, vale comentar que por dentro ele vem com Windows 11, não é o Windows 11 Pro, que nos daria, por assim dizer, todas as funcionalidades de um ambiente profissional. Mas enfim, já temos um sistema operacional para o usuário comum já instalado, o que faz com que não precisemos gastar mais dinheiro em uma licença do Windows na hora de começar a usar este Geekon A5 Pro. E quando coloquei muita carga neste computador, a verdade é que ele respondeu bem. Sobre ruído e aquecimento, temos um processador que fica em torno de 40 graus, mais ou menos em repouso, e chega até 60, 65 quando colocamos carga máxima, por exemplo, com um jogo. Neste caso, é um computador que me surpreendeu porque dissipa muito bem o calor e isso faz com que o ventilador interno praticamente não faça barulho. Se estivermos, por exemplo, assistindo a um vídeo no YouTube, escrevendo em um bloco de notas ou fazendo tarefas do dia a dia, o ventilador ficará totalmente desligado e não ouviremos nada. Ele tem um sistema de refrigeração Ice Blast 3.0, que, bom, são coisas internas dele. Uns tubos que, por assim dizer,
redirecionam o calor e conseguem expulsá-lo muito bem para fora. A experiência é ótima e ele é bem silencioso para o tipo de computador. Ah, e por sinal, quase me esqueci, é um computador que você pode prender na parte de trás do seu monitor usando um suporte VESA. Assim ele não ocupa nenhum espaço. E ainda tem mais. Agora, pontos positivos desse computador. Como ponto positivo, eu destacaria o tamanho, que é bem pequeno, a construção e principalmente o baixo consumo de energia que ele tem. O que faz com que, se usarmos como servidor ou durante longos períodos, ele praticamente não consuma energia nenhuma, né? Diferente de um computador potente. Agora, em relação aos contras, eu realmente senti falta de uma GPU um pouco melhor ou talvez um processador um pouco mais voltado para a inteligência artificial, considerando os dias de hoje. Mas a verdade é que ele se saiu super bem. E bom, pessoal, agora só falta falar do preço. Esse computador pode ser encontrado em duas configurações, com 512 GB de disco rígido ou com 1 TB de disco rígido. O de 512 vai custar 500 euros, o de 1 TB vai custar 600. Para mim, o de 512 faz muito sentido. É um computador que realmente vale muito a pena pela qualidade de construção que tem. Aliás, não falei, mas são 3 anos de garantia que a própria marca oferece. E não vai decepcionar vocês se quiserem principalmente focar em um computador eficiente. Se o que vocês querem é um computador super avançado, super potente, para tarefas muito específicas, podem optar por um i9, mas já adianto. Colocar um i9 aqui é como colocar um motor de Ferrari em um Fiat 500. Não faz nenhum sentido e acho que faz muito mais sentido esse processador, que tem um desempenho muito mais prolongado e estável ao longo do tempo. Enfim, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Se vocês acharam interessante, deixem um like. Qualquer dúvida, deixem nos comentários aqui embaixo. Dito isso, nos vemos no próximo vídeo. Tchau!